E de volta aos trabalhos, 2023 está aí. O tema do VieiraCast de hoje é autismo. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação social e no comportamento. Apesar de ser um transtorno permanente, sem cura, é cientificamente comprovado que a intervenção precoce e intensiva pode mudar a qualidade de vida do autista. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece que a recusa da matrícula escolar é considerada crime de discriminação. Além do direito a matricular numa escola a criança com deficiência ou autismo, os pais não podem ser cobrados, e nem obrigados a pagar uma taxa ou mensalidade mais cara, para ter um professor auxiliar ou assistência à criança. De acordo com a Lei Berenice Piana, 12.764 de 2012, o autista tem o direito a um acompanhante especializado, desde que seja comprovada a necessidade. E quem determina se a criança autista precisa de um mediador é o médico neurologista ou o psiquiatra responsável pelo caso. Lembrando que o acompanhante precisa ser especializado em autismo, educação inclusiva ou desenvolvimento infantil. Na Baixada Fluminense, possuímos, mais precisamente, aqui em São João de Meriti, onde tudo acontece, possuímos o Instituto Neurodiversidade, que fica na rua Campos, número 67, São João de Meriti. É isso mesmo, João? É isso mesmo, gente. E o nosso convidado de hoje é o fundador responsável pelo Instituto, João Lucas Lima. João Lucas Lima é membro fundador do Laboratório de Neurociência da Atividade Física do Instituto Neurodiversidade, mestre em Ciências da Atividade Física e pós-graduado em transtorno de espectro autista. Autor e coautor de artigos científicos através do Laboratório de Neurociência do Exercício da Universidade Salgado de Oliveira. O Instituto Neurodiversidade é referência em autismo, TDAH, se eu estiver errado você me corrija, tá? Deficiências e terapias multidisciplinares. Então, João, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. É um prazer ter essa parceria do Instituto Neurodiversidade. E eu queria saber, João, explica pra gente aqui o que é autismo. Você já definiu muito bem, né? Oi, gente, posso me apresentar? Claro! Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui no VieiraCast, prazer estar aqui com você, Bianca. Obrigada. Maravilhoso, Glaucio e seu Amarildo. Você resumiu muito bem. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é uma forma diferente do cérebro se desenvolver, que gera essas características predominantemente relacionadas a alterações sensoriais, como alterações sensoriais em relação à visão, olfato, audição. Por isso que é muito comum a gente ver crianças com autismo com dificuldade de lidar com sons. E isso se dá porque o cérebro dessa criança pode ter dificuldade de filtrar, de processar os diferentes estímulos visuais, né? Por exemplo, eu estou aqui agora conversando com vocês e eu consigo ouvir vozes. Já uma pessoa que não consegue filtrar bem essas vozes, ela pode sofrer uma confusão ali no processamento. Uma outra característica bem marcante no autismo é a alteração comportamental. A pessoa pode apresentar ali uma rigidez cognitiva, uma rigidez em relação à inflexibilidade na rotina, aquela criança que não quer mudar a rotina. Por isso que é muito comum a gente ver criança que quer enfileirar brinquedo, quer enfileirar tudo, brinca de forma atípica em relação aos brinquedos. E a questão também da dificuldade social. Entendi. E a dificuldade social, hoje a gente está entendendo que ela está associada com essa dificuldade comportamental e está associada com a dificuldade sensorial. Antigamente se achava que a questão social que causava as outras características, mas é o contrário. Imagina que você tem uma sensibilidade sensorial muito alta, que você escuta os sons de forma bastante intensa, o seu cérebro tem dificuldade para filtrar. Quando você chega num bar, numa igreja, muita gente falando aquele som, isso causa uma pane no seu cérebro. Por isso que, então, pessoas autistas podem ter dificuldades
sociais relacionadas à dificuldade sensorial. E se eu também processo diferente de você em relação ao que eu vejo, em relação ao que eu escuto, eu entendo de forma diferente. Então eu tenho dificuldade de entender. Eu tenho dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de me relacionar. Não é porque eu não quero, porque eu não te entendo. Né? E eu tenho dificuldade de imitar. Então se eu tenho dificuldade de imitar, eu tenho dificuldade de trocar. Né? Tenho dificuldade de me aproximar. E com isso vem a dificuldade social. Então o autismo ele tem o tripé que é alteração sensorial, alteração comportamental e dificuldade social e também uma dificuldade na comunicação. Comunicação como um todo. Por isso que é muito comum a gente ver crianças com autismo com atraso ou ausência da linguagem verbal, mas não quer dizer que toda pessoa autista vai ter atraso na fala ou que toda pessoa com atraso na fala é autista. É autista, entendi. Falei bastante. Não tem como não falar. Não, mas tem que falar, né, João? E, João, me diz por que você escolheu trabalhar diretamente com autismo? Acho que eu fui escolhido. Eu nasci num ambiente que a gente chama de neurodiversidade, né? Família atípica. É aquela família que foge do padrão em relação a ter alguma pessoa com deficiência, né? Eu tinha uma irmã com deficiência aqui de sangue, era minha prima, mas com o falecimento dos meus tios, a minha mãe criou ela desde que eu era criança. Então eu já tinha uma intimidade com a área. E aí no segundo período da faculdade, né, de educação física, que eu fui escolhido pelo acaso para trabalhar num estágio que eu entrei no Centro Integral de Atenção à Pessoa com Deficiência. E lá o maior foco era atendimento de pessoas autistas. Trabalhamos também com paralisia cerebral, que era o caso da minha irmã, com outras condições, síndrome de Down, TOD, TDAH, Sim. cadeirante, cego. Mas o autismo é o que mais eu recebi e mais que eu me apaixonei também do ponto de vista da neurociência. E de lá para cá eu não parei mais. Apaixonado completamente. De 2015 para cá é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho trabalhado, é o que eu tenho buscado, é o que eu tenho mais respirado, né? Digamos assim. E você, basicamente assim, você falou pra gente que tem 4 modalidades, né, de se identificar o autismo, mas assim, quais são essas formas pontuais de você detectar que uma criança apresenta o autismo em si? Você pensa em alguma idade, para dar um exemplo assim específica? Não, eu ia te perguntar também qual é a idade, mais ou menos, que a gente consegue identificar, né, que a criança está apresentando sinais de autismo, enfim. Legal. Gente, essa pergunta é a pergunta de milhões. Todo mundo pergunta, cara, como é que eu identifico o autismo e quando a criança pode apresentar sinais de autismo? Isso. Né, você bem falou que quando é feita uma intervenção precoce, aumenta a chance da qualidade de vida dessa criança ser maior. E além disso, aumenta a chance do desenvolvimento e da autonomia dessa criança. Né? E muita gente se assusta quando eu falo. A gente pode identificar sinais de autismo já a partir dos 3 meses de idade. 3 meses de 3 idade? 3 meses de idade a gente já pode identificar sinais de autismo. Veja bem, não quer dizer que eu olhei esse sinal, a criança tem autismo. Ela pode ter alguma característica que me leva a ficar atento para observar se no desenvolvimento ela vai ir apresentando mais características relacionadas. Mas vamos lá. Com 3 meses de idade, já é comum uma criança ter um contato visual mais estabelecido com seus pais, ela reagir de forma mais afetuosa, ela interagir com a voz do pai e da mãe, ela esboçar sorriso quando o pai e a mãe brincam. Sim. E as crianças com autismo, geralmente, elas apresentam baixa reciprocidade nessa interação. Por que ela apresenta baixa reciprocidade? Porque ela pode ter uma alteração sensorial. Então, o que você está falando pode não ser exatamente o que o cérebro dessa criança está processando. Não é que ela não interage, não é que ela não sabe quem é o pai e a mãe dela. É que o cérebro dela processa aquela brincadeirinha, neném, papai, mamãe, processa de forma diferente. Então, se o significado para aquela criança é diferente, a resposta dela é diferente. Então, esse é um dos sinais, né? A criança estranhar bastante a presença de outros adultos. Isso já com 3 meses pode ser muito comum, né? Quando a gente olha, chorar muito é um sinal. O bebezinho de 3 meses chorar muito é um sinal. Também pode ser já uma manifestação, nesse caso, de alteração sensorial. Pode ser que essa criança está super irritada por conta de uma sobrecarga sensorial auditiva. Porque se você observar o ambiente onde a gente vive, ele é barulhento. Sim, muito. Demais. Mas toda criança escuta barulho, vai pra rua, vai pra igreja e é normal. Toda quem?
Então, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente diz isso. O cérebro é um infinito de possibilidades. Todos nós somos diferentes. Daí vem o nome do instituto. Então, se você pega uma criança, um bebezinho ali de 3 meses, que tem uma alteração sensorial, ela pode processar o estímulo de forma diferente e apresentar essas características. Quando a gente pega aí criança com 6 meses já está dando gargalhada, já está se comunicando de alguma forma, já está pegando, já está pedindo de alguma forma, está apontando, esboçando ali um balbucio. E quando a criança com 6 meses não apresenta essa interação, esse comportamento, pode ser também uma característica de autismo. Olha que eu só falei de 3 meses e 6 meses, né? Caramba, assim, me deixou até chocada, né? Porque com 3 meses de idade você já pode identificar o autismo. Isso é uma informação não super importante. Não é tão comum a pessoa receber o diagnóstico com 3 meses. Né? Na realidade, o que a gente vê no Brasil de comum mesmo é a gente ter alguns médicos ainda dizendo que o diagnóstico é só após 2 anos. E nada disso. Obviamente, a gente tem que ter cuidado para não dar um diagnóstico errado. Sim, claro. Mas se a gente observa que a criança com 3 meses apresenta alguns sinais e sintomas compatíveis com características de autismo, a gente já pode começar a observar essa criança melhor. Quem sabe levar num neuropediatra especializado em autismo, procurar um pediatra que entende melhor e ir monitorando. Se com 6 meses ela vai apresentar características que com 6 meses crianças com autismo geralmente apresentam. Presta atenção, geralmente. Geralmente, porque não não existe uma regra. Não é uma via de regra. Tem criança que a gente vai conseguir observar melhor as características de autismo lá para 2 anos, sim. Porque pessoas com nível 1 de suporte, né, pessoas com autismo que antigamente era chamado de autismo leve, pode ser mais difícil de você observar. Então, quando é bebezinho ali, você não observa. E quando chega com 2 anos, você começa a ver que essa criança, ela não brinca com outras crianças. Essa criança, ela parece que não faz tanta questão de brincar com os amiguinhos. Todo mundo quer brincar com um carrinho de empurrar, ela quer brincar de ficar rodando. A criança tem uma fixação com algum objeto que geralmente não é funcional, como um ventilador. Faz ecolalia, repetindo vozes de alguma coisa. Apresenta ali atraso na fala, tem dificuldade para interagir socialmente. Aí a mãe, opa, tô vendo aqui um sinal que parece autismo. Mas lá com 3 meses, 6 meses, você não tem esses sinais. Não observava. Né? Porque ela não apresentava os sinais que de 3 e 6 meses são de alerta. E qual é a grande dificuldade da inserção dessa criança autista, né, na sociedade civil, gente? Falta de informação. Falta de conhecimento. O grande mal da sociedade, quando a gente fala de inclusão e exclusão, é o conhecimento. Porque se a sociedade não conhece os sinais de autismo, não procura especialista. Se os professores não sabem quais são as características, as dificuldades, como funciona o cérebro, como essa criança pode aprender, por que ela se comporta dessa forma, o professor não pode ajudar nem a incluir essa criança, nem a inserir essa criança e muito menos a ensinar essa criança. E se a sociedade não tem consciência do que é o autismo, vem o julgamento. Claro. Né? Ah, essa criança é bagunceira, essa criança não sei o quê, essa criança é antissocial. A falta de conhecimento está diretamente associada ao preconceito e, consequentemente, à exclusão. Então, o grande mal para a inclusão, o que leva à exclusão é principalmente a falta de conhecimento. É a maldade. Tem gente ruim. Sim, claro. Tem gente que acha que só ela é certa, que só tem um jeito de viver. Daí a gente pode falar do capacitismo, que é preconceito contra pessoas com deficiência. Se adequa também ao autismo. Só que o capacitismo, ele é primo do machismo, primo do racismo, primo da gordofobia e primo da homofobia. Né? Todo tipo de preconceito ele é aparente. Todo, claro, todo. Então tipo... fala assim, se você... Ah, eu tenho uma filha com deficiência, eu luto contra o preconceito que existe contra as pessoas com deficiência, mas eu sou homofóbico. Você tá sendo contraditório. Claro. Entendi. E existem métodos em que a qualidade de vida do autista pode melhorar expressivamente? Isso tem sido bastante discutido, né? Hoje em dia, discute-se muito isso em relação a quais são os métodos. Existem alguns métodos e para cada criança, um método pode funcionar melhor e outro pode funcionar não tanto. Hoje, quando a gente fala de autismo, tem se falado muito sobre análise do comportamento aplicado. Aí, depois de fazer alguns cursos livres, eu decidi fazer agora uma certificação para me atualizar também. Análise do comportamento aplicado, em resumo, é a ciência de você analisar o comportamento e a razão desse comportamento, né? O que faz esse comportamento acontecer,
como antecedente e o que faz esse comportamento acontecer como consequência. Né? O que acontece após o comportamento, o que rodeia o comportamento, analisar o sujeito como um todo. E aí tem uma série de coisas. Quando a gente entende o comportamento de alguém, a gente consegue ajudar. Só que tem várias outras coisas, né? Dependendo da área também. Na área de educação tem vários tipos. A gente tem o Denver, que é um pouquinho para crianças menores. A gente tem o de Floor Time, que é uma outra abordagem, uma abordagem naturalista. Tem a abordagem somente naturalista também. Só que é o que eu falo, depende. Entendi. Eu costumo dizer que todas essas ciências juntas vai ajudar. Porque se eu sei analisar o comportamento de uma criança e eu entendo de uma técnica de ensino especializada e eu procuro estudar um pouquinho de Floor Time, procuro estudar TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, e o ABA também é muito baseado nisso, e eu procuro estudar tudo que o mercado de educação está me oferecendo, vou conseguir entender o que cada método, cada ciência pode me dizer que eu posso ajudar cada paciente. E o principal é entender o seguinte, esse é o grande erro da educação hoje. O aluno, o paciente, é a melhor ferramenta para dizer qual método você vai usar. Sim. Se você quer saber como você pode usar, como você pode ensinar o seu aluno a aprender inglês, observa o seu aluno. Observa como ele presta atenção, como ele aprende. Deixa o corpo dessa pessoa dizer que você vai aprender com ela uma forma de ensinar o que você quer. O Instituto de Neurodiversidade, ele trabalha então com todos esses métodos ou ele escolheu só um método para trabalhar o autismo? Boa pergunta. Eu sou radicalmente contra a escolha de um método exclusivo. Sou radicalmente contra pelas razões já apresentadas aqui, né? Então, a gente tem profissional que trabalha com Denver, profissional que trabalha com ABA, profissional que trabalha na fisioterapia e terapia ocupacional com Bobat, e tem gente que chega e prefere o de Floor Time. O que eu cobro de cada profissional vem, traz a sua bagagem, entrega o seu melhor. E eu vou ter paciente, vou ter cliente que vai preferir um, que vai preferir outro, vai começar com um profissional, o profissional vai falar, olha, esse método não está funcionando, vai para o outro, porque é o que funciona. A ciência do comportamento não é uma ciência exata, né? Como 1 mais 1, como Sim. 2 mais 2. A ciência do comportamento é fluida, né? A gente precisa analisar, fluir, ver, testar, validar. Agora eu vou entrar com os mitos e as verdades. Ui, adoro falar sobre isso. O autismo tem cura? É mito ou verdade? Isso é legal, gostei disso aí, cara. Ó, gente, isso aí eu não tava no script não treinei pra isso não, hein. Na verdade, a escolha de um método, né? Na verdade, assim, a escolha do método, né, para o tratamento do autismo, né, ele é o ponto importante no tratamento. Isso é mito ou verdade? Verdade. Primeiro mito, o autismo não tem cura. E uma verdade é que é fundamental a escolha do método ideal. Entendi. Porque cada sujeito, cada pessoa, cada adulto, cada criança tem uma necessidade diferente. Tem uma cultura diferente, tem uma família diferente, tem uma habilidade diferente, tem uma forma diferente do cérebro funcionar. Então a gente precisa expor, primeiro analisar o comportamento e entender, estimar o que vai funcionar melhor. E depois de expor o paciente a qualquer tipo de intervenção, a gente precisa avaliar se essa intervenção está funcionando ou se a gente precisa testar uma outra intervenção. E existem graus de autismo? É mito ou verdade? É verdade. A pontuação que eu posso fazer nesse contexto é que hoje em dia a ciência tem trocado grau por nível de suporte. Por quê? O grau, ele traz o reforço de um certo preconceito, sabe? Ah, meu filho é autista, mas é grave, leve. Entendi. Sabe? E o autismo, ele é dinâmico. É porque a gente sempre ouve, assim, muitos pais, né? Ainda mais em escola, né? Ah, Sim. meu filho tem um autismo leve. Mais leve. E a gente, quando bota grau, a gente rotula. Ah, ele é grau 3. Então ele vai ser grau 3. Quando a gente fala nível de suporte, eu falo de um sujeito. E outrora era grau 3, mas ele tem um nível de suporte 3, ou seja, esse sujeito ele precisa de um suporte maior. E, através desse suporte terapêutico especializado, educacional especializado, uma estrutura familiar que venha reforçar essas intervenções terapêuticas, educacionais, o sujeito pode
alcançar uma autonomia, precisar de um suporte menor. Só uma pergunta, esse indivíduo, esse sujeito que você tem grau elevado, ele poderia ser enquadrado a absolutamente incapaz? Isso? Ninguém. Inclusive, é uma missão, tá lá nos valores da empresa, né? É a crença no potencial humano. Todo ser humano tem um potencial de aprendizagem bizarro, desde que seja exposto ao ambiente correto, com o estímulo correto e as ferramentas corretas. O cérebro humano ele é um mecanismo, uma máquina extremamente plástica. O cérebro é como se fosse um robô de inteligência artificial capaz de aprender qualquer coisa. Obviamente, quando a gente fala que cada pessoa é diferente, cada pessoa aprende de uma forma diferente, coisas diferentes e um nível diferente. Mas toda pessoa tem potencial de aprender. Uma de uma forma mais rápida, outra de uma forma mais lenta e principalmente dependendo da exposição, da intervenção, do estímulo e do meio ambiente no qual essa pessoa está inserida. Então, todo mundo pode aprender. Entendi. E qual é a importância da terapia ocupacional no tratamento do autismo? Muito grande. A terapia ocupacional, ela geralmente tem sido dividida em duas vertentes, né? Atividade para a vida diária. A gente pode incluir treinar, e a gente fala de treino mesmo para a atividade de vida diária. A autonomia dessa criança autista ou desse adulto autista para a ocupação como um todo. Se é criança, é treinar essa criança a fazer xixizinho no banheiro, a desfraldar, a vestir uma roupa, a amarrar sapato, a melhorar o seu planejamento motor, consequentemente o seu desenvolvimento motor, e entre outros afazeres do dia a dia. Desligar a tomada, fechar a tomada, abrir porta, fechar a porta, ter autonomia para coisas do dia a dia. Uma outra vertente que tem sido muito trabalhada, explorada, que funciona muito, é a integração sensorial. Veja bem, se eu falei agora há pouco que a questão sensorial, você já tinha falado, é uma questão que interfere bastante, causa atraso no desenvolvimento de uma pessoa, e hoje em dia, olha, pasmem, novos estudos têm mostrado que pode ser a questão sensorial, a mudança do funcionamento do cérebro no filtro e processamento sensorial que causa vários atrasos numa pessoa autista. Então, se essa pessoa ela tem uma disfunção sensorial e essa disfunção pode ser considerada uma das coisas principais para uma série de consequências negativas na vida desse sujeito, se você organiza o cérebro dessa pessoa sensorialmente, ela pode ser muito beneficiada. A integração sensorial é uma coisa que funciona muito bem. Você junta a integração sensorial, um treino para a vida diária, esquece, como dizem, né? Essa pessoa vai ter o seu desenvolvimento potencializado. E, assim, isso é mito ou verdade? E existe algum estudo, né, de que a taxa, o maior índice do autismo tenha um gênero específico? Posso dizer que é mito, posso dizer que é verdade, dependendo do contexto onde essa pergunta é feita. Né? Por exemplo, a gente sabe que a genética é o principal fator preditor para o autismo. Só que dentro do fator genético, a gente não consegue pontuar. Por exemplo, no síndrome de Down, a gente sabe. É o cromossomo 21 que tem uma alteração. Outra síndrome, a gente consegue identificar o braço longo, o braço curto do cromossomo X, lá, não sei o que mudou. Né? Já no autismo não tem. Por exemplo, a gente sabe qual é exatamente a célula que gera alguma síndrome rara. No autismo a gente não sabe. Mas o meu filho é autista, será que o outro pode ter? Sim, existe uma chance maior de pais que já têm um filho autista do outro não ser autista. Existe uma chance maior de alguém que tem autismo do seu filho ter autismo. Qual é a probabilidade? Não podemos falar de probabilidade. Podemos falar sobre isso. Ainda, né? Não existem estudos comprovados, né? Existem, mas esses estudos são indicativos de possibilidades e assim, olha, isso aqui tem uma correlação. Vamos investigar. Isso aqui está associado com isso. Né? Mas não é cravado, isso aqui vai levar a isso. Se você tem um filho autista, o outro vai ter, tu tem tantos por cento de chance. Não funciona assim. Existe uma possibilidade maior. Tanto que hoje se fala muito sobre a teoria do copo. Né? A teoria do copo é o seguinte. Para chegar a criança a atingir o critério de autista, diagnosticada com autismo, o copo tem que transbordar, né? Aí você tem na família a pessoa com autismo, seu outro filho é autista. Beleza, o copo encheu.
Ah, e você tem uma idade X já avançada, que é uma coisa que tem sido relacionada, a idade dos pais avançada. Aí você tem uma alimentação Y, aí você usou droga, ou você não sei o que, aí o copo transbordou. Só que isso também pode ser que você tenha um filho autista, Não. que você use droga, que você bifume na gravidez e que você tenha 50 anos, 60 anos e seu filho não seja autista, segundo. Entende? Porque existe muito mito, né? Principalmente o uso da droga, né? Na gestação, do álcool Exatamente. na gestação. E aí existe aquela ponto, né? Voz das nossas Aí vem a vovós, culpa é da né? mãe. A culpa é da mãe, que fumou, que Exatamente. bebeu, né? E existe aquele machismo ainda, né? Que é imposto à mulher, né? O seguinte a gente pode dizer, responsabilização à mulher. isso influencia na possibilidade. As Sim. chances de, na formação dessa criança, dessa vida, o cérebro, né, como autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, desenvolver-se nesse contexto. Mas tem uma chance maior. Não é preditor. Não tem o fator preditor ainda. A produção deixou essas perguntas, mas aí eu quis fazer uma que é uma curiosidade minha que eu acabei lendo, né, sobre a pauta, né? Eu lendo, estudando a pauta. E aí eu li uma questão que me deixou que, assim, será que é mito ou verdade? Há alguma relação da vacina tríplice com a apresentação de sinais de autismo? Vacinas não causam autismo. Nenhuma vacina. Muito Tô olhando pra câmera. Pra cravar. Não existe nenhum estudo epidemiológico, que é a área da ciência que estuda a fenomenologia do desenvolvimento de qualquer transtorno ou doença, que associe nenhum tipo de vacina como fator causador do autismo. Não existe. Ótimo, Ufa. isso é extremamente esclarecedor, porque a gente fica lendo vários artigos, Inclusive, várias entrei coisas numa que discussão acabam... recentemente, porque eu fiz um post dizendo que vacina não causa autismo, vi uma pessoa lá, eu acho que era até uma mãe de uma pessoa autista. E não, mas eu vi essa matéria aqui. Ah, eu falei, não vou discutir. Fonte de informação, quando a gente fala de autismo, são artigos científicos publicados em revistas científicas validadas cientificamente. E importante também acompanhamento do psiquiatra, né? Psiquiatra, daquela criança, do profissional médico, né? Do neurologista. Ou pediatra especializado também pode. Entendi. Porque é muito, muito comum, né? A gente se automedicar, que tá super errado, né? Então, também se autodiagnosticar. Acontece né? muito isso. Nas Inclusive, famílias, uma curiosidade, então. o que acontece? As pessoas, né, acompanham meu trabalho, muitos amigos acompanham meu trabalho, muita gente me acompanha por causa de política, por causa da vida pessoal, por causa que eu conheci... Eu vivo em muitos ciclos, né? Sim. Assim, João, você pode dar uma olhada no Instagram da minha irmã? Eu acho que minha sobrinha é autista porque ela anda na ponta do pé. Poxa, não é porque ela faz uma coisa que... Então, assim, existe muito isso. Não, fulano é autista. Calma, não posso dizer. Não, mas é sim, João. A pessoa não é nada. Não estudou, não é médico, não é psicólogo, não é terapeuta, de nada. Não é professor especializado em educação inclusiva, mas a pessoa viu na internet que se a criança faz isso, é autista, ela diz que é porque ela viu na internet. Então, muito cuidado. Existem sim comportamentos que são característicos de crianças autistas, mas... Não é porque a criança faz uma coisa que você viu na internet que uma criança autista faz, ela faz. Entendeu? Claro. Por exemplo, cara, eu faço uma coisa que rico faz. Eu não sou rico, ainda não. Eu amo tomar uísque. Rico adora, eu não sou rico, pô. Mentira, eu sou rico sim. Rico de saúde, né? Rico de dinheiro também, eu profetizo. Também, né? Então, tá certo. Sou rico de dinheiro. João, assim, primeiro, soube pela Ruth, né? A gente tá aqui no hoje, e que vocês firmaram uma parceria, sim, né, sim. com o Instituto Vieira. E como é que vocês conheceram o Instituto? Como vocês se apaixonaram por essa... Um pelo outro, né? Pelo outro, casamento. né? O Instituto Neurodiversidade está casado com o Instituto Vieira. Isso aí. E como é que vai funcionar essa parceria? Olha, a gente se conheceu por mais uma daquelas... O Universo Conspira. Vamos lá. O Universo Conspira para as pessoas boas se encontrarem, né? Claro. Conheci o Instituto através do Marquinhos. Marquinhos é meu irmão de ordem. Gaspar, né? Para vocês, é meu irmão de ordem. E aí eu conheci o Gaspar, fui apresentado por outro irmão a ele, quando falou do meu trabalho, que eu estava abrindo uma empresa aqui em São João. E eu tenho uma política pessoal, né? De onde a gente vai, a gente procurar as pessoas boas naquele lugar para a gente caminhar sozinho.
A gente é muito mais forte, a gente agrega muito mais ao nosso negócio quando a gente procura pessoas boas, Sim. pessoas que são boas nas suas áreas, pessoas que fazem trabalho de excelência, pessoas que têm um caminho para a mesma direção, né? E aí, junto com o Marcos Gaspar, eu conheci o deputado da Vieira, conheci o Instituto Vieira e me apaixonei quando eu vi o profissionalismo. Eu confesso que eu me apaixonei porque eu venho do trabalho social desde 2015. Né? Tanto trabalho social informal, que tem muita gente boa fazendo trabalho social informal. Eu sei da luta de se trabalhar no terceiro setor no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Complicado, né? São Paulo já está em outro patamar quando a gente fala de terceiro setor. Empresas com outra mentalidade, é mais fácil conseguir doação, mais fácil conseguir parceiro, e principalmente na Baixada. Né? E aí eu vi aquela quantidade de curso, aquela estrutura, aquela visão, aquela pegada, aquela galera inteligente, e a gente foi tocando. Né? E eu apresentei um Instituto Neurodiversidade, que a gente vai se ajudando. Quando a gente tem oportunidade de apresentar o nosso trabalho, a gente faz um bom trabalho, as pessoas indicam o nosso trabalho, e a gente tem a possibilidade de trocar figura, né? As expertises que nós temos na nossa empresa, as expertises que vocês têm, os serviços, a estrutura que a gente tem, com o que vocês têm. Então a gente vai somando aí para ajudar a população, para ajudar as nossas organizações. Quanto mais forte a gente tiver, um trabalho melhor eu vou entregar para a sociedade, eu vou entregar para São João de Meriti e vocês também. Então, foi assim que a gente se conheceu. A gente vai seguir perfeito. A gente vai seguir nesse casamento perfeito aí, seja para capacitação sobre inclusão, seja levando os serviços do Instituto Vieira para mães atípicas. E a gente já tá programando, vou dar um spoiler, né? Sem nem se você ia falar isso aí. Não sabia, não. A gente já tá aí querendo fazer uma parceria legal para levar para as mães de pessoas com deficiência dentro do Instituto Neurodiversidade, um evento bem bacana no mês das mulheres, no mês da mulher, porque esse é o objetivo do Instituto. A gente não quer chegar aqui em São João de Meriti, beleza, eu sou bom em autismo, eu vou atender a população e tchau. Não. Eu quero chegar em São João de Meriti, eu quero fazer o meu trabalho, eu quero viver a vida social de São João de Meriti, eu quero entender as demandas da cidade, quero que a minha empresa cause impacto nessa cidade. Quero que a minha empresa crie um legado nessa cidade. Claro. Não só chegar aqui, vender meu serviço e ir embora. Quero criar um legado, que esse é o nosso objetivo. Eu vi no site de vocês que vocês têm outras unidades, não é isso? Temos uma unidade em Queimados, que nós abrimos em 2020, e agora em São João de Meriti. E quais serviços que vocês oferecem lá, especificamente? Eita, pega o bloquinho de nota aí, gente. Hoje a gente é a clínica mais completa da Baixada Fluminense. Eu falo mais completa em quantidade de serviço e variedade. E o Instituto em si não é somente uma clínica, né? A gente tem o segmento de curso, capacitação, uma marca de camisa, que a gente se coloca no mercado como uma holding de soluções para o universo da inclusão. Entendi. Hoje a gente trabalha com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia infantil e adulto, nutrição, terapia alimentar, fisioterapia, neurologia, odontopediatria, que é uma outra dificuldade muito grande, né? Crianças encontrarem dentistas que venham a atender de forma especializada essas crianças, principalmente crianças com autismo. A gente tem psiquiatria, avaliação neuropsicológica. Caraca, é tanta coisa que alguma coisa eu posso ter esquecido. Psicopedagogia. Eu vou preferir parar por aqui, para pouco tô inventando coisa. Deixa eu só, uma pergunta minha, uma curiosidade. Qual é a principal reclamação das mães, né, que têm essas crianças, ou seja, que têm seus filhos com... Dificuldade para encontrar médico no público e dificuldade com escola. É importante sinalizar. Duas grandes dificuldades. Encontrar médico especializado, neuropediatra, psiquiatra infantil no SUS, e encontrar qualquer escola de ordem pública ou particular que, além de querer atender, né, tem esse problema, a escola querer, depois que quer saber lei, né? fazer. Né? Que é lei, né? Mas... Exatamente. Né? Então, assim, muitas escolas negam matrícula e quando aceitam a matrícula não sabem o que fazer. Sim. E os professores, às vezes, acham que não precisam aprender. E todo professor precisa saber atender crianças com autismo ou qualquer outra condição. Não é porque você dá aula no ensino médio que você não tem que saber ser um professor inclusivo. É porque a palavra educação sem inclusão não faz o menor sentido. Não faz. Nenhum. Mesmo porque eu acredito fielmente na educação e não existe lugar mais importante no mundo depois da casa, a família de alguém do que a escola.
E a escola é um direito de todo mundo. Então, eu gostaria de destacar essas duas coisas. Junto com o atendimento médico no público, é o atendimento terapêutico. Não tem. Não tem também. Não tem. O poder público está ainda batendo cabeça. Eu entendo que a burocracia é muito grande, construir política pública não é fácil, mas as pessoas também não sabem. A politicagem atrapalha demais a construção de política pública. Então, essa mãe chega ali com uma dificuldade muito grande, bate na porta. Chega. Essa mãe que não tem condições, né, às vezes, de custear um tratamento adequado para o seu filho. E aí bate na porta de uma politicagem e assim, que a gente fica com o coração partido, porque a gente tem a política de cota no Instituto, mas o custo é nosso. Só que não dá pra gente abraçar o mundo. Abraçar o mundo, exatamente. Né? Senão eu não vou ter saúde. Às vezes o coração fica partido em puxar, entra na fila de espera e as pessoas vêm cheias de dor, né? É muito triste. E agora passa o seu recado final aí pra gente. Convida a galera, né, os nossos espectadores, a conhecerem o Instituto Neurodiversidade, né? Aonde né, o WhatsApp de vocês, Instagram. E o Zap daqui eu não vou saber de cabeça, não. Eu vou falar do Instagram. Pode falar aí pra gente, João. Meu recado final vai com algumas palavrinhas bem... Autismo não tem cara, autismo não é doença, e sim, você é obrigado a saber conviver com pessoas autistas. Por que você é obrigado? Porque você é um cidadão. Tem direitos e deveres. Independente se você tem alguém na sua família com autismo ou não, se você é dono de bar, se você é empregada doméstica, você precisa saber conviver com pessoas autistas. Porque imagina você chegar para fazer faxina numa casa, trabalhar na casa da patroa e ela tiver um filho autista e você ser exclusivo. Você tem a oportunidade de ser uma pessoa boa e ajudar alguém todo dia, onde você for, em qualquer lugar, no ônibus, na estrada, ou de fazer o mal a alguém. Você tem essa escolha. Ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim para alguém. Né? Por vezes nós somos as duas coisas. Você é professor, você precisa aprender. Você é empreendedor, empresário, a sua escola, a sua empresa, o seu restaurante precisa ser inclusivo e acessível. E a gente precisa ter empatia com o outro. Né? E você pode ter alguém com autismo do seu lado e você não sabe. Se você vai escolher um pouquinho mais, você vai encontrar. O Instituto Neurodiversidade fica na Rua da Garagem da Master, aqui em São João de Meriti. Nós fizemos um evento de inauguração no sábado. Muito lindo, bem bacana. Provavelmente você que está assistindo a gente ainda vai receber algum anúncio nosso no Instagram, que a gente vai macetar bastante. A gente chega em São João, né, com mais experiência, mais aprendizado. A gente começou em Queimados bem pequenininho, só tinha um terapeuta que era eu. Foram 2 anos de muita luta, muita aprendizagem. A gente chega aqui para sacudir a cidade, impactar a cidade. Eu tô aí para contribuir, não sou eu, mas o time com o que for. Nosso Instagram é Instituto Neurodiversidade. O meu Instagram é prof.joaolucaslima. O nosso site é o institutoneurodiversidade.com.br. Se você tem uma dúvida, se você conhece alguém com autismo, se você é professor e não sabe o que fazer, se você é dono de escola ou qualquer dúvida que você tenha, a gente está aqui para somar, para contribuir e tirar a sua dúvida, tirar a sua dor. E, para encerrar, informação é inclusão. A arma mais poderosa que a gente tem para construir um mundo inclusivo é informar a sociedade, conscientizar uma sociedade. E o mundo melhor depende de você, depende de mim, depende de todos nós. Se o mundo está ruim, a culpa também é sua, também é minha. Se o mundo é excludente, também é minha e também é sua. A gente precisa assumir esse protagonismo. E eu quero agradecer a você, Bianca, João. A Ruth. Quero agradecer ao meu irmão, Gaspar, por ter me apresentado esse time maravilhoso, ao Glaucio, ao seu Amarildo, ao Adriano, que vai fazer uma parceria com a gente aí, ó. Ó, tá dando uma força aí, Estúdio Franco. Estúdio Franco aí, ó. E obrigado a vocês do Instituto Vieira, parabéns pelo trabalho. Quero mandar um beijo para todo mundo que acompanha o trabalho do Instituto Neurodiversidade. Era só um salvezinho, mas não tem como, né? Todo mundo que acompanha o trabalho do Instituto Neurodiversidade, todo mundo que acreditou em mim lá atrás, o meu sócio Sérgio, que tá lá em Santa Maria, todo mundo que participou da nossa história, minha esposa, meus sócios aqui de São João, os profissionais que estão com a gente, os que já estão mais antigos, os que estão chegando agora, o grupo de colaboradores, as mãezinhas que confiam na gente, todo mundo que dá um like, um parabéns, um oi. Vocês são fundamentais na nossa vida. E, para encerrar de vez agora, é o que eu sempre falo, sonho que se sonha só
é somente um sonho, sonho que sonho junta é realidade. Por isso que eu tô aqui fazendo essa parceria com vocês. Obrigado, um beijo. Segue lá. E deixa eu te fazer uma pontuação aqui. Na page de vocês, no Instagram de vocês, tem o telefone lá do Instituto? E lá vocês têm algum canal, algum chat que tira dúvidas, enfim, sobre o autismo? Às vezes a mãezinha tá em casa, e aí, de repente, ela tá identificando alguma coisa, tá estranha no meu filho. Vou procurar o Instituto Neurodiversidade, saber do trabalho deles, como é que é. Pelo chat, Na medida do possível, sim. Tem horas, gente, que eu não consigo responder, porque assim, a minha vida é uma loucura. Agora, eu Queimado de São João, por exemplo, tô aqui hoje, tem uma palestra numa escola amanhã, uma palestra na quinta-feira, uma palestra na sexta-feira. Então tem hora que eu respondo, tem hora que eu demoro, aí o time conversa lá e me pergunta, aí eu mando. Mas a gente sempre tenta ir ajustando. E de qualquer maneira, a gente sempre tá postando conteúdo no Instagram, em relação ao sinal de time, por exemplo. A gente fez um post bem legal ontem, falando de sinais de várias idadezinhas que vêm a tirar sua dúvida. Legal, João. Obrigada, tá, pela sua Nada, participação aqui. E o nosso bom e velho recado, né? Eu agradeço aos nossos parceiros, o Estúdio De Franco, que abre a casa aqui sempre pra gente, né? Ao Marildo, ao Adriano, às faculdades Simons, que é uma das nossas antigas parceiras, a Universidade Castelo Branco, o Instituto Neurodiversidade, o Instituto Invictus, a ABRAC e a FMX. E sem esses parceiros, o Instituto não faria a diferença como faz. E não deixa, galera, de seguir, comentar, curtir, compartilhar, faz tudo lá no nosso Instagram, @PJPoderosas, no nosso Facebook, Projeto Poderosas, e no VieiraCast, no YouTube, VieiraCast. O TikTok, a gente já tá lá. Eu acho que é PJ Poderosos, não é isso não, produção? É isso, Cláudio? É PJ Poderosos. Vê lá o nosso TikTok.